Nós gostaríamos de começar o culto desta noite com as palavras do apóstolo João, que diz: graça e paz a vocês, daquele que é, que foi e que há de vir, e de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o Rei dos reis da terra. É diante deste Rei, o grande Rei, que nós estamos hoje reunidos. E nós não poderíamos começar de uma forma diferente este culto, que não louvando a este grande Rei que nós servimos. Então nós gostaríamos de convidar você a se colocar em pé na sua casa, para nós louvarmos a este grande Rei. Oremos. Senhor Deus, que prazer é nós termos acesso a este grande Rei, o Rei dos reis. Quantas e quantas vezes nós queremos ter acesso a pessoas poderosas aqui na terra e não conseguimos, porque existem muitos obstáculos em nosso caminho. Mas o Senhor, que é o Rei de todos os reis, com este grande Deus, nós temos o prazer de conversar a qualquer momento. Que bênção isto é! Obrigado que o Senhor está perto de nós. O Senhor não é um Rei ausente. Ainda que o Senhor seja soberano, seja grande, o Senhor é aquele Rei que é um Pai. É o Pai nosso. O Pai nosso que está nos céus, sentado à destra de Deus, Pai, reinando sobre todos, recebendo o louvor de todos os anjos, dos serafins que Isaías descreveu tão bem, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Senhor. O Senhor é um Deus santo. O Senhor é um Rei que é justo. O Senhor é um Rei que jamais irá nos julgar injustamente. E nós temos hoje o prazer de cultuar este grande Deus. E a este grande Deus, então, nós oferecemos o nosso louvor, a nossa gratidão por ser um Deus perto de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder em manifestação.
Hoje queremos interceder pelo nosso trabalho. Oremos. Deus Criador, agradecemos hoje pelo nosso trabalho, pelo trabalho que nos sustenta, pelo trabalho que nós realizamos, pelo trabalho que, por mais cansativo que seja, também satisfaz e ressoa com o seu trabalho na criação do mundo. Senhor, também intercedemos por aqueles que não têm trabalho, que trabalham em empregos indignos, em empregos que não são capazes de fornecer o sustento do dia a dia. Senhor, ajude essas pessoas, dê a elas um emprego digno. Senhor, faça com que usemos toda a nossa inteligência e força no nosso trabalho. Torne nosso local de trabalho um local de segurança e respeito para com todos com quem trabalhamos. Senhor, impeça nos envolvermos em trabalhos que prejudicam o outro, que promovam injustiça ou violência, que danifiquem a terra ou traiam o bem comum. Impeça-nos envolvermos em trabalhos que impactam negativamente nossas famílias e amigos, a nossa congregação e o nosso descanso de domingo. Senhor, que o Evangelho seja sempre relevante para o nosso trabalho. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Chegou o momento tão belo do nosso culto em que confessamos juntos a nossa fé. Hoje nós queremos confessar aquilo que nós cremos sobre a redenção de Cristo. Convido a você na sua casa a repetir comigo em alta voz aquilo que nós cremos sobre a redenção de Cristo. Cremos que, movido pelo amor e em obediência ao Pai, o Filho eterno tornou-se humano. O Verbo se encarnou, plenamente Deus e plenamente humano, uma pessoa em duas naturezas. O homem Jesus, o Messias prometido de Israel, foi concebido pela milagrosa atuação do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Ele obedeceu perfeitamente ao seu Pai celestial, viveu uma vida sem pecado, realizou sinais e milagres, foi crucificado sob Pôncio Pilatos, ressuscitou corporalmente da morte ao terceiro dia e ascendeu ao céu. Como Rei Mediador, ele está assentado à destra de Deus Pai, exercendo no céu e na terra toda a soberania de Deus, e é nosso sumo sacerdote e justo advogado. Cremos que por sua encarnação, vida, morte, ressurreição e ascensão, Jesus Cristo agiu como nosso representante e substituto. Ele o fez para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Na cruz ele cancelou o pecado, propiciou a Deus e, carregando toda a penalidade de nossos pecados, reconciliou com Deus todos os que creem. Por sua ressurreição, Cristo Jesus foi vindicado por seu Pai, quebrou o poder da morte e venceu Satanás, que anteriormente tinha poder sobre ela, e trouxe vida eterna a todo o seu povo. Por sua ascensão, ele foi para sempre exaltado como Senhor e nos preparou um lugar para estarmos junto com ele. Cremos que a salvação está em nenhum outro, porque não há nenhum outro nome dado debaixo do céu pelo qual sejamos salvos. Porque Deus escolheu as coisas humildes deste mundo, as desprezadas, as coisas que não são, para anular as coisas que são. Nenhum ser humano poderá se vangloriar diante dele. Cristo Jesus tornou-se para nós sabedoria de Deus, ou seja, nossa justiça, retidão, santidade e redenção. Isso é o que nós cremos. Convido-lhes a abrirem suas Bíblias comigo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Faremos a leitura da palavra de Deus
e eu usarei a tradução de Fridolin Jansen. Leremos o capítulo todo, 1 Coríntios 9. Diz assim a palavra de Deus: não sou eu apóstolo? Não sou eu livre? Não tenho eu visto Jesus Cristo, nosso Senhor? Não são vocês a minha obra no Senhor? Caso eu não seja apóstolo para os outros, sem dúvida o sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A minha apologia para os que me questionam é a seguinte: não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma irmã, esposa, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de exercer a profissão? Quem jamais presta serviço militar por conta própria? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se nutre do leite do rebanho? Não digo isto segundo meramente a lógica humana, ou não afirma a lei também o mesmo, porque está escrito na lei de Moisés: você não amordaçará o boi que debulha. Por acaso Deus se preocupa com os bois? Ou não o menciona por nossa causa? Sem dúvida alguma foi escrita por nossa causa. Que aquele que lavra, lavre na esperança, e aquele que debulha, na esperança participe de sua esperança. Se nós lhes semeamos os bens espirituais, seria excepcional se nós colhêssemos os bens materiais de vocês? Se outros participam desse direito sobre vocês, não deveríamos nós muito mais? Contudo, não usamos desse direito. Antes sofremos tudo, para não criarmos nenhum impedimento à boa mensagem de Cristo. Vocês não sabem que os que trabalham nas atividades sagradas vivem do templo? E os que assistem no altar são participantes do altar? Assim também ordenou o Senhor aos que pregam a boa mensagem, para viverem da boa mensagem. Eu, porém, não fiz uso desse direito, nem escrevi isso para que assim se proceda comigo, porque antes preferiria morrer do que alguém esvaziar esse meu gloriar. Pois, se anuncio a boa mensagem, não tenho de que me gloriar, porque essa obrigação me é imposta. Ai, porém, de mim se não anunciar a boa mensagem. Se, pois, o faço de boa vontade, tenho recompensa. Mas, se o faço contrariado, mesmo assim a comissão me foi confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Que, pregando a boa mensagem, apresente a boa mensagem de Cristo gratuitamente, para não abusar do meu direito na boa mensagem. Porque, embora estando livre de todos, fiz-me servo de todos, para ganhar o maior número possível. Para os judeus tornei-me como judeu, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como estando debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que não têm lei, tornei-me como não tendo lei, porém não estando sem lei para com Deus. Contudo, estando sob a lei de Cristo, para ganhar os que não têm lei. Para os fracos, tornei-me como sendo fraco, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios salvar alguns. Isso, porém, faço pela boa mensagem, para que dela seja coparticipante. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos de fato correm, mas somente um leva o prêmio? Assim corram para conquistá-lo. Todo competidor, porém, em tudo se domina. Ora, aqueles, na verdade, para conquistar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Eu, pois, assim corro, não a bel prazer, assim luto, como não como desferindo golpes no ar. Contudo, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, a fim de que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desclassificado. Os líderes da Igreja Batista Central possuem um sonho: fazer conhecido o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo a toda Campo Grande. É um grande sonho. Nós temos mais de 800 mil
moradores nesta cidade, desde descendentes de japoneses, por exemplo, até paraguaios, variadas classes sociais, pessoas que vivem nas ruas e pessoas que moram em mansões. Nós temos variadas religiões, desde católicos até os neopentecostais. Temos, sem dúvida, um grande desafio pela frente. Nós somos poucos, cerca de 80 pessoas, não temos muito recursos, não temos autoridade na cidade, não temos um orador proeminente conhecido por todos. Entretanto, mesmo assim, nós acreditamos ser possível realizar este sonho. Mas como realizaremos este sonho? Imitando a atitude de Paulo. Algumas vezes nós somos tentados a pensar que Paulo não nos serve de exemplo. Afinal de contas, ele apresentava ter um poder que nós não temos, ou ter recursos que não dispomos, ou ter uma autoridade que hoje nós não possuímos. Às vezes tendemos a pensar que Paulo foi bem-sucedido porque falou a uma sociedade receptiva ao Evangelho, bem diferente da nossa. Mas se lermos atentamente o Novo Testamento, saberemos que não foi bem assim. Se será um grande desafio para nós levar a mensagem do Evangelho aos campograndenses, foi muito maior o desafio que Paulo enfrentou no seu tempo. Pragas se espalhavam pelo mundo, inúmeros endemoniados estavam por aí e diversas ameaças à integridade física de Paulo e dos outros cristãos ameaçavam a igreja. Falta de recursos e pessoas sem compromisso também faziam parte da realidade de Paulo. Neste mundo, um rapaz baixo, magro, narigudo, que não tinha uma boa aparência e que não era um dos mais famosos oradores, ele espalhou no seu tempo o Evangelho por todo o mundo. Paulo levou o Evangelho a quase todo o mundo conhecido da época. E para piorar, Paulo estava enfrentando uma crise na sua autoridade como apóstolo naquela igreja. Os coríntios não o viam como apóstolo. Mas o que fez a diferença? O que fez Paulo não somente mudar os seus dias, mas o curso de toda a história? A diferença não estava no Espírito Santo de Deus que habitava em Paulo, porque o mesmo Espírito habita em nós também hoje, mas estava no espírito humano de Paulo. Havia algo no homem Paulo, algo em sua determinação, que possibilitou Paulo a fazer uma grande diferença no mundo. Esse espírito humano de Paulo aparece por todo o Novo Testamento e de uma maneira bem clara em 1 Coríntios 9, nos versículos 24 a 27, que diz: não sabem que os que correm no estádio, todos de fato correm, mas somente um leva o prêmio? Assim corram para conquistá-lo. Todo competidor, porém, em tudo se domina. Ora, aqueles, na verdade, para conquistar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Eu, pois, assim corro, não a bel prazer, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Contudo, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, a fim de que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desclassificado. Paulo escreveu estas palavras no meio de uma cidade muito orientada ao esporte, um país todo muito orientado ao esporte, a Grécia. A sociedade daquela época era muito mais orientada ao esporte do que a nossa sociedade. Se nós pensamos que o Brasil é orientado ao esporte, muito mais os gregos. Por exemplo, os judeus eles datavam tudo em função do dia em que o mundo havia sido criado. Os romanos mudavam as datações, mas basicamente na época de Paulo era quando Roma tinha sido fundada. Mas os gregos, eles datavam tudo em função do início dos Jogos Olímpicos, em 776 a.C. A cada 4 anos havia os Jogos Olímpicos e a cada 2 anos os Jogos Istmicos. Os Jogos Olímpicos na cidade de Olim
Olímpia e os Jogos Istmicos na cidade de Corinto. Chamava-se Istmico porque Corinto era um istmo, uma estreita faixa de terra que ligava o continente à ilha do Peloponeso. E acontecia que 9 meses antes dessas competições, aqueles atletas se dedicavam inteiramente nos ginásios espalhados por todo o país para participarem daquelas competições. E Paulo admirava aqueles atletas. Acima de tudo, Paulo os admirava por sua determinação. Porque quando aqueles homens treinavam, se preparavam e competiam, eles o faziam para ganhar. Eles faziam aquilo como o mais importante de suas vidas. Eles não eram como os participantes da Volta das Nações que temos aqui na cidade de Campo Grande, em que várias pessoas caminham ou fazem uma corridinha para ganhar uma camiseta. Não, aqueles homens quando competiam para ganhar o prêmio. E eles faziam de tudo, para ganhar a coroa de aipo, a coroa de louros, e eles se tornavam famosos por causa daquilo. Os poetas compunham poemas em homenagem aos ganhadores. Os cantores compunham canções em homenagem a eles. Eles se tornavam famosos por aquilo. E aquele espírito de determinação para ganhar o prêmio era aquele espírito que Paulo queria no seu ministério. Era aquela atitude de ganhador que fazia a diferença. Mas para que Paulo queria esse espírito de vencedor no seu ministério? Para anunciar a boa mensagem. No final do versículo 16, Paulo sumariza o seu alvo, dizendo: ai, porém, de mim se eu não anunciar o evangelho, a boa mensagem. Paulo trouxe o espírito ganhador de um atleta grego para alcançar esse objetivo, anunciar a mensagem, a boa mensagem de Jesus Cristo. Quem sabe você esteja pensando, Paulo usou as palavras erradas ao dizer: ai de mim se anunciar o evangelho. Ele deveria ter dito talvez: ai das pessoas que não ouvirem o evangelho, porque elas estarão perdidas se elas não ouvirem o evangelho. Mas não, ele disse: ai de mim se não pregar o evangelho, porque ele entendia que aquilo era a sua obrigação. Era uma obrigação porque a própria natureza do evangelho impõe o dever de anunciá-lo. Se um cientista descobre a cura do câncer, ele não seria obrigado a divulgar a cura para todo mundo? Da mesma forma, se alguém descobre a cura para a doença da alma, ele não estaria obrigado a anunciar esta cura para todas as nações? Se o cientista resolvesse guardar para si a cura da doença, ele estaria cometendo um pecado contra a ciência. Da mesma maneira, quando um cristão decide guardar para si a cura para a alma, ele está pecando contra o próprio Evangelho de Cristo. O conhecimento da boa mensagem traz consigo o dever de anunciá-la. Por isso Paulo disse: ai de mim se não anunciar o Evangelho. Mas será que nós podemos anunciar o Evangelho de qualquer maneira, de qualquer forma? A resposta de Paulo é um grande não. Paulo diz no versículo 17: se porém o faço de boa vontade, tenho recompensa. Mas se o faço contrariado, a administração me foi confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Que pregando a boa mensagem, gratuitamente apresente a boa mensagem de Cristo para não abusar do meu direito na boa mensagem. Paulo diz que se ele pregar a boa mensagem de boa vontade, então ele receberá recompensa. Por outro lado, se ele pregar a mensagem de má vontade, ele não receberá recompensa. E o que é exatamente anunciar a mensagem de boa vontade? Significa estar disposto a renunciar os seus próprios direitos para anunciar, para proclamar o Evangelho. Assim como o atleta nega os seus próprios direitos para treinar e para competir, para ganhar o prêmio, assim também Paulo afirma
que ele ganhará o prêmio se ele estiver disposto a abandonar os seus direitos para que Cristo fosse proclamado. A pergunta então é: quais direitos Paulo estava abandonando para proclamar a boa mensagem? Em 1 Coríntios 9, Paulo nos fala de diversos direitos que ele abandonou, mas eu vou destacar um, que é o direito dele receber salário da igreja. Ele apresenta argumento atrás de argumento, dizendo que ele possuía esse direito de receber um salário na igreja de Corinto. Vamos ver, no versículo 7 ele diz: quem jamais presta serviço militar por conta própria? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se nutre do leite do rebanho? Em outras palavras, Paulo estava dizendo que o senso comum diz que um ministro deve viver do ministério. Não somente o senso comum diz isso, Paulo descreve, mas também a lei dizia isso. Versículo 8: digo isso como homem, ou não afirma a lei também o mesmo? Porque está escrito na lei de Moisés: você não amordaçará o boi que debulha. Por acaso Deus se preocupa com os bois? A lei dizia que a boca do boi não deveria estar atada enquanto ele debulhava, porque o boi ele deveria estar livre também para comer daqueles grãos que ele debulhasse. O princípio é que o ministro deveria viver também da palavra que ele anunciava. Não se deve atar a boca do ministro enquanto ele anuncia o evangelho de Cristo. Não é somente o bom senso e a lei que dão o direito do ministro viver do seu ministério, mas também a prática do templo. Diz Paulo no versículo 13: vocês não sabem que os que trabalham no sagrado vivem do templo, e os que assistem no altar são participantes do altar? Quando as pessoas traziam os dízimos, as ofertas e os sacrifícios, uma parte era separada para os levitas e os sacerdotes. Então, se os ministros do Antigo Testamento recebiam o sustento financeiro do povo a quem eles ministravam, não deveriam os ministros de Deus, agora no Novo Testamento, receberem também o suporte financeiro? E se não fosse suficiente tudo isso, o bom senso, a lei e a prática do tempo, nós temos as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo diz no versículo 14: assim também ordenou o Senhor aos que pregam a boa mensagem, para viverem da boa mensagem. Aquele que trabalha pregando a boa mensagem também deve viver dela. Este foi um mandamento que saiu dos lábios do próprio Jesus Cristo. O salário dos ministros é, portanto, uma obrigação da igreja, mas erroneamente os coríntios não estavam dando salário para Paulo. Mas Paulo deixou de lado esse direito legítimo dele, dizendo no versículo 12, a segunda parte: contudo, não usamos desse direito, antes sofremos tudo para não criarmos nenhum impedimento à boa mensagem de Cristo. Paulo não desejava ser um obstáculo para a proclamação do Evangelho. Ele não via o ministério como uma mercadoria, uma fonte de lucro. Ele não se servia do ministério, mas ele servia o ministério, servia ao Evangelho. Paulo renunciou voluntariamente o seu direito de receber um salário da igreja de Corinto por causa de uma causa maior. E qual era esta causa? A pregação do Evangelho de Cristo. Se nós, Igreja Batista Central, queremos proclamar o Evangelho de Cristo a todo o Campo Grandense, então é preciso, assim como Paulo, renunciarmos os nossos próprios direitos. Assim como os atletas gregos, nós devemos abandonar os nossos direitos a não ter dor, o direito de ter o nosso lazer, o direito a comer e a beber, o direito de fazer N coisas para que possamos ganhar o maior número possível de pessoas para Cristo. Somente pessoas com espírito ganhador fazem diferença no mundo. Pessoas que vivem a fé cristã de uma forma casual
nunca experimentarão o que significa ganhar o ouro. Paulo sabia que o sucesso ou o fracasso da proclamação do Evangelho no mundo todo dependia do fato dele abandonar os seus próprios direitos. Somente é capaz de abandonar os seus próprios direitos quem de fato é livre no Senhor. Paulo era livre para fazer a vontade de Deus sem depender dos recursos financeiros da igreja de Corinto. Ele fez isso, ele anunciou a mensagem de boa vontade, com determinação, ao fundar a igreja de Corinto, e ele continuava fazendo isso, porque sabia que em última instância a autoridade maior sobre a sua vida não eram os coríntios, mas era o próprio Deus. Por isso que ele começa o capítulo 9 dizendo: não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso, não sois vós a minha obra no Senhor? Sim, Paulo era apóstolo e Paulo entendia a verdadeira liberdade em Deus. Liberdade é o poder de fazer o que devemos e não o direito de fazer o que queremos. Paulo usou sua liberdade cristã para anunciar o Evangelho de boa vontade e com toda a determinação, para ganhar o máximo de pessoas possíveis para Cristo. Mas há um problema com pessoas que possuem esse espírito ganhador, vencedor. E aqui é o segundo ponto que eu gostaria de destacar. O problema é quando as pessoas se tornam tão zelosas em ganhar outros para Cristo que nesse esforço elas acabam afastando as pessoas. Ao invés de construir pontes, elas constroem muros, porque não são sensíveis às outras pessoas. Por isso que Paulo destaca no versículo 19: porque estando livre de todos, fiz-me servo de todos, para ganhar o maior número possível. E tornei-me judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, vivo como debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que não têm lei, vivo como não tendo lei. Porém, não estando sem lei para com Deus, contudo sob a lei de Cristo, para ganhar os que não têm lei. Tornei-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios salvar alguns. Paulo não era escravo de ninguém, servo de ninguém, mas ele voluntariamente se fez servo de todos. Ele era livre para ser servo e assim servir o Evangelho para diferentes pessoas, para diferentes contextos, diferentes culturas. Paulo não concorda com a ideia de ajustar a mensagem do Evangelho para agradar ao auditório, muito menos com a ideia de viver uma vida dupla. O que ele está dizendo é que nós precisamos ser sensíveis aos ouvintes da boa mensagem de Cristo. Por exemplo, quando Paulo ia pregar para os judeus, ele vivia como um judeu e as suas pregações eram recheadas de citações do Antigo Testamento. Quando ele pregava aos gentios, ele frequentemente permeava suas pregações com citações dos poetas dos gentios. Dessa forma, Paulo se tornava tudo para com todos, para por todos os meios salvar alguns. Jesus fez isso, ele também se fez servo de todos. Para Nicodemos, ele, que era um doutor da lei, ele disse: você precisa nascer de novo. Para a mulher samaritana, que era desprezada pela sociedade, ele pediu um copo d'água, dá-me de beber. Para Zaqueu, que era um publicano odiado, Jesus disse: hoje eu quero comer na sua casa. Para o paralítico desanimado, Jesus perguntou: você quer ser curado? Então Jesus tinha diferentes abordagens para pessoas diferentes. Ele nunca mudou o Evangelho, mas ele sempre se fez tudo para com todos, para por todos os meios salvar alguns. Se nós queremos salvar o maior número de pessoas aqui na cidade de Campo Grande, então nós precisamos nos tornar servo de todos e apresentar o Evangelho de uma forma adequada a cada ouvinte. Não podemos promover o Evangelho de outra maneira, sem morrer para o nosso interesse próprio, sem desistir dos nossos próprios direitos
e sem se esforçar ao máximo para ganhar o maior número possível de pessoas. Esse é o espírito de um atleta ganhador que faz tudo para que possa ganhar a competição, renunciando a si mesmo, autodisciplina e treinamento rígido. Esse é o espírito do apóstolo. Paulo mesmo seria desclassificado se ele deixasse a corrida, o rigor da corrida, para apanhar flores, por exemplo. Por definição, o verdadeiro cristão é aquele que persevera, que vai até o fim. Esse é o espírito que a Igreja Batista Central deve ter para alcançar o máximo de pessoas e fazer diferença na cidade de Campo Grande. Sempre foi assim. Só fizeram grande diferença aquelas pessoas que tiveram essa atitude, esse espírito. É o mesmo espírito que teve William Booth, o fundador do Exército da Salvação, que no seu tempo foi para Londres para alcançar para Cristo pessoas que ninguém se preocupava, com as quais ninguém se preocupava, alcoólatras, viciados, prostitutas. E em poucos anos, William levou a Cristo cerca de 250 mil pessoas. E quando perguntado no final da sua vida qual era o segredo do seu sucesso, ele respondeu: Deus teve tudo de mim. Houve homens com cérebros melhores que o meu, com melhores oportunidades que eu tive. Mas a partir do dia que eu capturei a visão daquilo que Jesus Cristo poderia fazer comigo e com eles, naquele dia eu decidi que Deus deveria ter tudo de mim. É o mesmo espírito de John Wesley, que vivia também numa sociedade decadente, com embriaguez, recém-nascidos sendo abandonados, havia comércio de escravos, uma situação muito triste na Inglaterra. Berkeley disse que a moralidade naquele país tinha alcançado um nível jamais visto num país cristão. E Wesley viajou mais de 400 mil quilômetros para anunciando a boa mensagem do Evangelho. Centenas de pessoas vieram a Cristo por seu intermédio. A Grã-Bretanha mudou a tal ponto que um historiador afirma que Wesley foi a razão da Grã-Bretanha não ter tido uma revolução tal qual houve na França e levou a França para longe do cristianismo. Esse é o espírito que eu e você precisamos ter para realizar o sonho da Igreja Batista Central para Campo Grande. E ao termos esse espírito, precisamos ter um cuidado, não sermos desclassificados. Diz Paulo no versículo 27, contudo, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, a fim de que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desclassificado. O atleta precisa competir de acordo com as normas. Não adianta ganhar somente, é preciso fazê-lo de acordo com as normas. Só o atleta que compete segundo as normas pode ter uma vitória legítima e receber a coroa, o prêmio. Segundo Paulo, é possível que você seja desclassificado se você violar as normas, as regras. Paulo não está falando de perder a salvação, mas de perder o prêmio, a recompensa. Ele está falando na possibilidade de você chegar ao final da corrida e não ter agradado ao Senhor. Que vergonha será descobrir no céu que você estava numa corrida, mas que corria na direção errada, que estava numa luta sem sequer conhecer o seu oponente, que não deixou de lado nesta terra, nesta breve vida, os seus próprios direitos, que você nunca se fez servo de todos para ganhar para Cristo algumas pessoas. Mas imagine um outro quadro, você parado ao lado dos ganhadores, recebendo das mãos do próprio Jesus Cristo a coroa, e ele dizendo para você, olhando nos seus olhos, bem feito, servo bom e fiel, bem feito, você foi um ganhador. É desse espírito de ganhador que precisamos ter para alcançar Campo Grande com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém.
No sermão desta noite, você deve ter chegado à conclusão de que você está muito, muito longe daquilo que Paulo fez. Paulo se absteve de todos os seus direitos para que pudesse ganhar o máximo possível de pessoas para Cristo. Mas talvez você continue dizendo, eu mereço ter o meu conforto, eu mereço ter o meu lazer, eu mereço ter o meu dinheiro, eu mereço ter isso ou aquilo. E isso só mostra que você ainda não está disposto a viver a vida da forma que Paulo viveu, da forma que o nosso Mestre, Cristo, viveu. Então esse é o momento de você confessar os seus pecados, de você de fato reconhecer que você não tem feito isso, de mudar a sua vida, de ser o grande ponto de virada da sua vida. Ajoelhe-se em sua casa e se arrependa em lágrimas dos seus pecados, dizendo, a partir de hoje, eu quero ser um novo Paulo, eu quero transformar a cidade de Campo Grande, eu quero transformar o meu bairro com o Evangelho de Jesus Cristo. Ajoelhe-se e ore, clame pelo perdão do Senhor. Oremos. Ah, Senhor, quantas vezes nós não evangelizamos por preguiça? Porque temos preguiça de levantar uma hora mais cedo ou de dormir uma hora mais tarde. Senhor, quantas vezes nós não pregamos a Sua palavra porque não queremos sair do nosso conforto, porque queremos ver aquela série, porque queremos jogar aquele jogo, porque simplesmente queremos ver o jornal da noite. Senhor, quantas vezes nós não estamos dispostos a abrir a nossa casa, a sofrer um pouco, a gastar um pouco de dinheiro para receber aquela pessoa que não conhece o Senhor em nossa casa. Perdoe-nos, perdoe-nos. Tire isso do nosso coração, de sempre apelarmos para eu mereço, eu tenho esse direito. Senhor, quantas e quantas vezes nós não somos homens como John Wesley, como William Booth, que alcançaram milhares e milhares de pessoas, porque estiveram dispostos a abandonar tudo, a dar tudo de si. Senhor, quantas vezes nós cantamos tudo, ó Cristo, a Ti entrego, tudo sim por Ti darei, mas nós somos hipócritas, Senhor. Nós não queremos dar tudo para o Senhor. Essa é simplesmente uma música que nós conhecemos, mas que não diz mais nada a nós. Senhor, perdoe-nos, transforme a nossa vida, transforme-nos nos maiores evangelistas do mundo, ainda que esse não seja o nosso dom, mas Senhor, por nós termos a mesma intensidade que os atletas gregos tiveram, nós podemos fazer a diferença onde nós trabalhamos, no bairro que moramos, nas pessoas que conhecemos, em nossa família. Perdoe-nos, Senhor. Dê-nos uma nova vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Diz Isaías que se nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor, então ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam rubros como a púrpura, se tornarão como a branca lã. Pela graça de Deus, hoje, se você confessou os seus pecados e se arrependeu deles, o seu coração está tão branco como a neve e a lã. Graças a Deus por isso. Amém. Senhor Vamos terminar o nosso culto a Deus com a bênção final. É muito bom nós sermos enviados de volta ao mundo sob a bênção de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e que a comunhão do Espírito de Deus esteja com todos nós. Amém.